Renata, eu queria começar falando sobre a questão das mulheres, né, da representatividade feminina, né? Vocês são 5 candidatas mulheres ao governo, né? Eu queria que você pudesse avaliar a representatividade feminina na política brasileira. Certo, Márcia, é uma pergunta muito importante, porque considerando, né, que nós somos a maioria da população, a representatividade feminina ainda é muito baixa em todos os espaços de poder, não só no âmbito do parlamento, né, seja no legislativo ou executivo. Mas a gente precisa fazer um apontamento muito importante também nessa questão da representatividade. A gente não precisa apenas de mais mulheres, né, atuando politicamente, disputando o processo eleitoral e sendo eleitas. A gente precisa de mulheres que são trabalhadoras e que tenham esse compromisso de classe mesmo com a classe trabalhadora, no sentido de estar defendendo os direitos das mulheres e o direito de toda a classe trabalhadora. E eu ressalto esse apontamento porque nós temos hoje, entre as mulheres eleitas e atuantes já no Congresso Nacional, mesmo na Assembleia Legislativa de Minas, algumas mulheres que atuam, inclusive, no sentido contrário, que vão contra os nossos direitos e que defendem, né, inclusive, aí, mecanismos que acabam prejudicando a participação feminina, como medidas, por exemplo, que enfraquecem políticas públicas, ou mesmo se posicionando contrária à legalização do aborto, que das mulheres, por exemplo, que a gente tem hoje na Câmara e no Senado, a maioria delas se colocam contra o aborto. Então, você vê que existe aí uma falta de compromisso mesmo, né, com essa questão, para além da representatividade, com essa questão de garantir mesmo esse compromisso com a gente, de garantir que vai estar atuando não só pela manutenção, mas pela ampliação desses direitos que vão estar garantindo aí que mais e mais mulheres possam ser eleitas e estar atuando politicamente. Então, é importante a gente estar ressaltando isso. E uma característica interessante aqui no nosso estado é que, se você observar, só organizações de esquerda, né, que apresentaram candidaturas de mulheres. Isso eu acho importante ressaltar também, porque mostra, né, quais são as organizações que têm aí esse compromisso, tanto que formam essas mulheres, né, enquanto quadros, para poderem estar aí apresentando esses nomes dessas mulheres na disputa eleitoral. E hoje a gente já conseguiu avançar bastante, né, por meio de medidas como a cota, por exemplo, que é uma medida ainda ineficiente, mas que nos ajuda a avançar nesse sentido, ou seja, a garantia, né, pelo menos a legislação aponta, né, que os recursos devem ser garantidos também proporcionalmente para essas candidaturas, embora muitas organizações, principalmente as de direita, descumpram esse dispositivo legal e não sejam penalizadas em função disso, que é um absurdo, inclusive, né? Mas aí a gente tem conseguido avançar muito e ter um número expressivo de mulheres participando nessa eleição. Salvo engano, é a eleição que nós temos o maior número de mulheres disputando aí em todos os níveis. E isso é resultado de toda essa movimentação, inclusive dessas organizações de esquerda aí, que têm, né, esse compromisso e têm atuado aí na organização, na formação dessas mulheres e garantido aí que a gente tenha esse cenário interessante aqui em Minas, né, onde metade das candidaturas são de mulheres.